Bigode é o conjunto de pelos faciais que cobrem o lábio superior. Ok, isso todo mundo já sabe. Mas afinal, por que as pessoas usam bigode? Estética? Moda? Preguiça de se barbear? Ou o bigode pode carregar um significado muito maior que tudo isso? Bigode mexicano. Neste vídeo, hermanos, você vai entender o porquê o bigode está tão relacionado à cultura mexicana. Se você é bigodudo ou não, mas quer entender o significado deste símbolo, assista a este vídeo. Me acompanhem, chavalones, depois da vinheta. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo você vai entender um pouco mais sobre o bigode. Item que tem se tornado cada vez mais presente nos dias atuais, símbolo de estética, moda ou estilo. O bigode é só isso mesmo? Ou para o mexicano significa algo mais? Por que até mesmo os chicanos, os cholos nos Estados Unidos e mundo afora fazem uso do bigode? Ficou meio estranho esse negócio de fazer uso do bigode, né? Melhor, por que os chicanos e mexicanos normalmente ostentam um bigode? Terá algum significado por trás de apenas uma característica estética? Bueno, chavalones, vejamos então neste vídeo. É o bigodão. É uma maneira bem brazuca de dizer que alguém ostenta um grande bigode, ou o famoso El Gran Bigote, símbolo tipicamente relacionado ao México, o famoso bigode mexicano. Isso nos desperta uma outra curiosidade. Afinal, por que normalmente os mexicanos ostentam um grande bigode? Qual essa relação entre ter bigode e ser mexicano? Será que tem alguma explicação para isso, hermanos? Bueno, antes de dar continuidade ao tema deste vídeo, só fazendo um pequeno lembrete, se você não é inscrito neste canal e caiu aqui de bigode, ou melhor, de paraquedas, significa que provavelmente você estava atrás de conteúdos relacionados à cultura mexicana. Pois bem, hermanos, você caiu no canal certo. Este é o canal Catholic Cholo, que traz informações a respeito da fé cristã católica e também informações e temas relacionados à cultura chicana, à cultura mexicana de modo geral. Sendo assim, irmão, se não é inscrito neste canal, se inscreva. Também aproveite para conhecer o nosso clube de membros e assim usufruir de todos os benefícios que o canal Catholic Cholo pode oferecer a você. Sem mais delongas, chamacos e chamacas, me acompanhem aí neste percurso sobre a história do bigode. O bigode, tal qual a barba, é um tipo de adereço utilizado por homens, e não apenas eles, em todo o mundo ao longo da história. Diferentes estilos, modelos e tamanhos, usado por diferentes motivos e diferentes figuras e personalidades. No Brasil, diria eu que tem se tornado cada vez mais comum você ver pessoas utilizando bigode, e isso por diversos motivos, mas principalmente para fins estéticos. É tipo uma modinha que recentemente voltou a se fazer presente. Mas houve época em que mesmo no Brasil, o uso do bigode tinha um outro significado. Ou melhor dizendo, tinha um significado. De certa forma, o bigode estava relacionado à masculinidade, a famosa macheza que fazia parte do imaginário brasileiro. Me diga quem é esse miserável, eu vou agora comer os fígados e arrancar os corações. Isso deu inclusive origem a algumas expressões, como a famosa expressão fio do bigode. Quando você falava alguma coisa com alguém e a pessoa perguntava: e aí, mas isso é certo mesmo? Não, fulano falou isso e fechou esse compromisso no fio do bigode. Ou seja, era palavra de homem, né? Se estava fechado no fio do bigode, significava que não poderia ser desfeito nem voltar atrás. Certo. Eu imagino que isso provavelmente aconteceu em outros lugares do mundo também. Mas uma coisa é certa: nenhuma nação, nenhum povo deu mais valor ou representou melhor essa cultura do ostentar um bigode como o povo mexicano e o México. Ok, mas por quê? Qual a origem disso? O que explicaria essa relação entre o mexicano e o ter um bigode? Se você acompanha ao longo da história mexicana, você vai perceber que sempre se fez presente o bigode nas figuras e personalidades mexicanas, como isso se estendeu ao longo da história até os nossos dias. Inclusive os seus descendentes, e o principal tema deste canal Catholic Cholo, que é o cholo, o cholismo, percebe-se que também eles fazem uso do bigode. O bigode é um símbolo, uma característica do visual chicano, do visual cholo. Ok, mas onde isso tudo começa? Tem alguma razão para isso? Bom, vejamos. Bueno, até 1800 mais ou menos não se tem muito registro a respeito desse assunto.
Mas uma coisa nós já podemos imaginar, ou melhor dizendo, podemos teorizar. É de se imaginar que talvez o bigode tenha sido trazido, introduzido pelos espanhóis. Afinal, o povo mexicano, como sabemos, é um povo fruto da miscigenação massiva entre espanhóis e indígenas de diversas etnias. Sabe-se que os indígenas, em geral, são pessoas que têm menos pelo no corpo, né? A genética indígena, em geral, é de ser menos peludos. Portanto, uma probabilidade de que se tenha menos barba, menos fios, tanto no resto do corpo quanto no rosto. Os espanhóis, por sua vez, já têm uma característica de serem bastante peludos, né? Principalmente porque a própria composição do povo espanhol também é fruto de diversas miscigenações. Uma grande parte seria, né, da própria característica basicamente europeia, caucasiana, etc., como também uma grande participação árabe, né? Afinal, os espanhóis, durante um grande período, estiveram sob o domínio árabe, né? Toda a Península Ibérica ali ficou sob domínio árabe, e isso significa que houve uma miscigenação também muito forte naquela região. Bom, e essa miscigenação dos espanhóis com os indígenas proporcionou essa possibilidade de que eles fossem pessoas com características indígenas, porém mais peludos. Chamadones, não tome tudo isso que eu estou falando como um argumento científico comprovado. Eu estou apenas teorizando aqui o que deve ter acontecido até mais ou menos 1800, o que explicaria o povo mexicano ostentar mais bigodes que barbas. Penso eu que muito provavelmente essa composição do próprio povo permitia que os homens tivessem uma facilidade maior de ter pelos na região superior dos lábios do que em toda a cara. Mas isso aí é uma teoria do Catholic Cholo. Certo, mas a partir de 1800 já deixo de lado a teoria e vou para a realidade histórica. É fato comprovado que na sociedade mexicana de 1800, 1810 e 20 em diante, o bigode foi se tornando uma característica não apenas estética, mas sim cultural e simbólica dentro da sociedade mexicana. Isso porque ter um grande bigode passou a se tornar um símbolo de importância. Então os grandes senhores de terra, aqueles envolvidos em política, os que detinham autoridade, seja ela de origem militar, seja autoridade por N motivos, como por exemplo a autoridade imposta, né? O cara que fazia os outros respeitarem a ele porque ele era valente, porque ele era corajoso, ou porque ele era perigoso, né? Aqueles que eram matadores e coisas do tipo, passaram a ostentar um grande bigode como símbolo dessa importância ou autoridade. No início, portanto, o bigode mexicano ele significava que aquela pessoa ela era uma pessoa importante na sociedade mexicana. Então todos aqueles que detinham algum poder financeiro, inclusive, ostentavam grandes bigodes. Isso fazia com que bigode fosse uma coisa meio que de elite, né? Você não podia ter um bigode se você fosse um Zé Ninguém. Muito bem, mas com o passar do tempo, não apenas aqueles que tinham uma importância social, no sentido de classe social, né, no sentido mais voltado para a parte financeira, digamos, não apenas essas pessoas ostentassem um grande bigode. Na verdade, existia outra forma também de homens ostentarem bigodes, ainda que não fosse de uma classe social superior, ainda que não fossem ricos e poderosos financeiramente falando. Isso estava relacionado à macheza do cabra. Como assim, irmãos? Bueno, o bigode passou a ser associado a características de homem valente. Então alguém que era corajoso, destemido, macho, como inclusive eles se referiam entre si. Quando o homem ele era cabrón, macho, ele tinha a coragem de ostentar um bigode porque o bigode representava aquela característica que ele tinha. E isso quer dizer que a partir de 1800, o bigode ele foi se tornando cada vez mais um símbolo de importância, autoridade, poder, mas também um símbolo de macheza, um símbolo de virilidade, um símbolo de hombridade, de honra, de respeito. Ou seja, né, usar bigode era coisa para cabra macho, fazendo aí um paralelo com a nossa cultura brasileira, principalmente nordestina. Tá cabra macho. Portanto, irmãos, concluindo esse raciocínio para que ele fique bem claro, podemos dizer que no México de 1800, 1850, para que você pudesse ostentar um bigode, você tinha que ser valente, honrado, macho, homem de palavra, corajoso, viril, hombre, como se diz.
Então você tinha que honrar as calças, ou melhor, honrar o bigode para poder usar um. Ok, irmãos, agora que já entendemos quais foram os períodos que se consolidou essa cultura do bigode no México. 2 episódios marcaram profundamente esse período. O primeiro deles foi o episódio da Guerra México-Estados Unidos. Essa guerra, que aconteceu entre 1846 e 1848, serviu para caracterizar, para carimbar essa característica do mexicano bigodudo. Isso porque todos os homens que participaram da guerra contra os Estados Unidos, em geral, eram homens que ostentavam grandes bigodes. Isso fez com que, não apenas para a cultura mexicana, mas também, até mesmo para o imaginário norte-americano, até mesmo os gringos ficaram com essa imagem de que os mexicanos guerreiros, corajosos, batalhadores, que lutaram contra eles, eram homens que carregavam grandes bigodes. Além disso, irmãos, se essa característica ficou associada ao mexicano, que estava lutando contra os gringos, que por sua vez estavam roubando o seu território, isso fez com que também para os mexicanos o bigode fosse associado a partir daí à ideia de patriotismo, ou seja, a ideia de orgulho mexicano. Então nós, os mexicanos bigodudos, lutamos contra os gringos. Nós ostentamos os nossos grandes bigodes, símbolo da nossa coragem. Bueno, chamacos, a partir daí, pelas próximas décadas, as décadas seguintes, essa cultura se consolidou. E isso fez com que o segundo episódio acontecesse, que foi o episódio da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, que aconteceu entre 1910 e 1917, e que pode ser dita como talvez uma das mais simbólicas quando o assunto é revolução, sempre que se fala de revolução, se associa ou se lembra da Revolução Mexicana. Pois bem, a Revolução Mexicana trouxe essa ideia do bigode à tona novamente. Isso porque os grandes nomes da Revolução ostentavam grandes bigodes. Podemos citar vários nomes, como Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, Francisco Madero. Todos estes homens ostentavam bigodes. Mas 2 homens se tornaram os símbolos da Revolução Mexicana e, consequentemente, passaram a significar a alma mexicana, o símbolo do México. São eles Emiliano Zapata, o famoso caudilho do Sul, o grande líder camponês Emiliano Zapata, que conduziu os exércitos camponeses do Sul, os campesinos del Sur. Pois bem, Emiliano Zapata ostentava um grande bigode e isso ficou marcado na história como um símbolo mexicano. Quando se fala de cultura mexicana, muitas vezes Emiliano Zapata é o símbolo, que está representado ali como um ícone da cultura mexicana. Bueno, se falamos de Zapata en el Sur, não tem como deixar de falar de alguém que representava o norte do México, o desconhecido Doroteo Arango. Isso mesmo, esse era o nome de batismo deste que se tornou um grande herói mexicano, um grande símbolo do povo mexicano, mas que passou a ser conhecido por seu novo nome, adotado por ele, que foi o nome de Francisco Villa, o famoso Pancho Villa. Pois bem, irmãos, Pancho Villa, como o pessoal fala aqui no Brasil, foi um dos grandes símbolos mexicanos, que liderou os exércitos da chamada División del Norte, a Divisão do Norte. Ele também, assim como Emiliano Zapata, foi muito popular por representar o povo. Então ambos eram líderes generais de exércitos que lutaram na Revolução Mexicana, porém que eram vistos como símbolos do povo. Ambos ostentavam grandes bigodes. Para você ter uma ideia, no México existe um doce chamado Bigotes de Villa, que é um doce justamente inspirado no bigode de Pancho Villa. Pois bem, irmãos, a partir destes 2 episódios, o episódio da Guerra do México contra os Estados Unidos e o episódio da Revolução Mexicana, eles consolidaram de vez a associação do bigode com o mexicano. Então, um mexicano valente, corajoso, patriota, orgulhoso de ser mexicano, alguém pertencente à raça, como eles se referem a si mesmos, la raça. Essa pessoa, em geral, ostentava um grande bigode. Isso ficou intimamente associado à figura do mexicano e, a partir daí, se perpetuou ao longo das próximas décadas. Então você pode ver isso em todas as imagens históricas do México, como, por exemplo, a Guerra Cristera, que eu já retratei aqui no canal, e que se você não sabe do que se trata, é só assistir o vídeo que eu vou deixar tanto aqui no card logo acima, quanto na descrição deste vídeo. Em todos os períodos. E essa ideia, essa cultura do bigode permaneceu enraizada no povo mexicano. Posso dizer, até fazendo um paralelismo aí, ou uma analogia, que é algo mais ou menos semelhante ao que acontece dentro da cultura negra, com o famoso corte de cabelo Black Power, que é um corte de cabelo que visa ostentar o cabelo crespo como um orgulho de ser negro.
Da mesma forma, os mexicanos utilizam o bigode não apenas como uma questão estética, mas sim como um orgulho mexicano. É o símbolo do homem mexicano. E não só do homem, né, mas também da mulher. Como você pode ver aí, a famosa Frida Kahlo. É zoeira, irmãos, aí foi só uma brincadeira. Não quero nenhum problema aí com as feministas, ok? Machista! Bueno, chavalones, mas assim nós vemos o porquê o bigode mexicano foi ultrapassando as gerações, né? Ele se estendeu inclusive para os descendentes de mexicano nos Estados Unidos, os chicanos, e a cultura chola em geral, que absorveu o bigode como um símbolo próprio. Então, normalmente você percebe que os cholos fazem uso e fazem questão de usar o seu bigode. E o cholismo, por sua vez, espalhou o bigode para outros lugares do mundo, e assim, outros cholos de outras nacionalidades e raças também fazem uso dos seus bigodes como um símbolo de pertencimento à cultura chola. Certo, chavalones? E assim eu vou finalizando este vídeo, mas antes de tudo, pedindo a você que, caso não seja inscrito no canal Catholic Cholo, que não conhecia este canal, dê uma navegada aí pelos nossos vídeos. Temos muitos outros vídeos tratando de temas relacionados à cultura chicana, à cultura mexicana e também vídeos relacionados à fé cristã católica. Então, se você não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva. Também aproveite para dar uma olhada aí no nosso clube de membros e conhecer os benefícios que são ali oferecidos. E por fim, chavalones, uma novidade, dê uma olhada aí na descrição deste vídeo e de outros vídeos e você vai perceber que há alguns links, indicações deste canal. Então, se você se interessar pelas indicações, faça uso dos links, compre por ali, que você também vai estar colaborando, fortalecendo com o crescimento do canal Catholic Cholo. É isso, chavalones. Desejo a todos vocês um gran saludo. Vocês estão no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.